Gálatas, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso 13. O verso 13 nos fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Amém? Também 2 Coríntios, capítulo de número 5. Logo atrás, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler o verso 14 em diante. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Vamos orar ao Senhor durante o nosso período de oração, onde o Espírito pode trazer incumbência a nós de nós orar pelo culto de hoje. Amém? Senhor, muito obrigado, que a Tua palavra foi aberta, Tua palavra foi exposta aos nossos corações. Agora rogamos ao Espírito Santo, tome todo o mover desse culto e revele Cristo aos nossos corações, através da Tua santa e preciosa palavra. Senhor, como nós precisamos de Te conhecer, como nós precisamos de Te obedecer, Senhor. Por isso, nessa noite, desvenda o véu do nosso coração, rasga o véu do nosso coração, para compreendermos e para obedecer a Tua palavra. Senhor, dá-nos espírito de tremor da Tua presença, porque iremos falar algo do Senhor. Por isso, não permita que a mente humana venha falar, mas o Teu Espírito venha conduzir todo esse mover dessa noite. Que eu seja simplesmente um canal do fluir do Senhor para a edificação da Tua igreja, porque a igreja é Tua, Senhor. Tu compraste com Teu precioso sangue. Por isso, queremos ser edificados por Ti. Ajuda-nos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, muito obrigado a Deus pelo culto até aqui, ó Deus, que temos prestado a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, que agora estamos adentrando, Deus, no momento do estudo da palavra. Pai querido, abre nossos entendimentos e leva, Senhor Deus, a nos esquecer de nós mesmos, dos nossos próprios negócios, a fazer, mas que Cristo, Deus, seja agora manifesto em nossas vidas, Deus, nos beijos, aqui no coração, na mente atenta ao Senhor neste momento. Teus servos querem entregue ao Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Usa ele da forma que tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, me dá grande privilégio é o que o Senhor está nos dando de podermos juntos estar aos teus pés a Te ouvir. Cada vida que aqui está ouviu a Tua santa e preciosa palavra, não sejam apenas ouvintes, mas sejamos todos nós ouvintes, praticantes da Tua palavra, que possamos ser testemunhas do Senhor.
possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque certamente a tua palavra que foi exposta não voltará para o Senhor vazia, mas antes para o que te apraz, porque a tua palavra é santa e eficaz. Só ela pode dividir juntas e medulas, espírito e alma, e também do corpo. Só a tua palavra é a luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Que nesse momento as nossas mentes e nossos corações possam estar voltadas para a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos socorra, para que nossas mentes não vagueiem por coisas dessa vida, mas que estejamos com nossas mentes e nossos corações no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Que o teu Espírito conduza o nosso falar e o nosso ouvir também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Gálatas, a palavra de Deus diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Mas nós estamos já há alguns domingos já falando sobre finanças, né? E no domingo passado nós tocamos sobre o dízimo, algo que tem sido alvo nesses últimos dias no meio evangélico, algo até de extorsão, né? E nós tivemos ali em Malaquias capítulo 3, é um texto muito usado hoje para trazer, para aterrorizar o povo de Deus, né? Trazendo ali uma palavra muito dura, trazendo, colocando aquele que não entregar o dízimo é ladrão. Nós tivemos ali olhando naquele livro de Malaquias, por que o Senhor teve aquela revelação, mostrando aquela revelação para o povo naquela época ali, né? Então nós tivemos percorrendo aquele livro e a gente viu que Malaquias, ele profetizou 30 ou 35 anos depois de Neemias, né? Depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Então o templo foi restaurado, a palavra foi restaurada. Então o povo voltou o templo de Jerusalém tinha sido reconstruído, e o povo voltou então a trazer suas ofertas, seus dízimos, e andar com sinceridade na presença do Senhor. Mas 30 anos depois, nós vimos no capítulo 1, por que o Senhor eles estavam trazendo dízimo 30 anos depois, de animais cegos, animais doentes, né? Estavam trazendo algo que não era aos olhos do Senhor, porque o Senhor disse: trazei aquilo que o melhor para o Senhor, né? Então aí o Senhor vai colocando e o povo vai dizendo: mas em que, Senhor, nós estamos roubando o Senhor? Aí o Senhor então específico, aí nós viemos para o Novo Testamento para ver na palavra, né? E aí nós pegamos o texto de Mateus 23, aonde o Senhor Jesus ali diz aos fariseus: vocês dão o dízimo do vento, do cominho, das coisas pequenas vocês dão o dízimo, mas vocês esquecem do principal, que é o amor, a fé, a misericórdia. Vocês estão esquecendo disso. Vocês devem fazer sim aquelas coisas sem omitir essas, mostrando não, que o Senhor viveu no tempo da lei, o Senhor obedeceu toda a lei. Em algumas situações o Senhor curava
Um bom exemplo é aqueles 10 leprosos que chegaram à presença do Senhor. E o Senhor então ordenou eles: vocês vão e apresentem-se ao sacerdote, e lá vocês ofereçam a oferta que lhe é devida pela cura, né? E aí eles foram. Então os 10 foram, e quando estavam indo, eles foram curados. Mas um só percebeu que tinha sido, um só que teve a alegria de voltar e glorificar o nome do Senhor, né? Então o Senhor disse: mas não foram 10 que foram curados, só um voltou. Os outros foram lá oferecer, mostrar-se ao sacerdote e tomar o lugar que era deles na sociedade. Porque quando eram leprosos, eles eram tirados do meio do povo. Então quando eles foram curados, eles quiseram tomar o lugar deles de novo. Então várias vezes o Senhor fez isso, né? Curando e falando: vai e apresente-se ao sacerdote e ofereça, né, a oferta que Moisés ordenou pela sua cura, né? Então ali o Senhor está falando a eles: vocês dão dízimo, vocês dão o dízimo das pequenas coisas, mas vocês esquecem as coisas grandes, que é o amor, a misericórdia, que vocês devem. Então ali o Senhor não estava ensinando, não estava dando ensinamento, o Senhor estava mostrando a eles aonde é que eles estavam falhando, né, na lei. Porque dízimo, se nós trazer isso real para a nossa vida, dízimo significa 10%. Aí eu estabeleço um teto para mim ofertar ao Senhor, é 10%. Mas o Senhor não quer isso não. O Senhor quer uma comunhão com Ele, para que Ele então determine no nosso coração o quanto que nós devemos trazer, né? O dízimo, a oferta, ela não foi abolida, porque na palavra nós vimos que tudo é do Senhor, né? A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós somos mordomos do Senhor, né? E um dia nós iremos prestar conta. Vejo aqui nós estamos em 2 Coríntios, esse texto que nós lemos. Veja o verso 10. Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 5. Veja o verso 10, nos fala assim: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta, né? Isso não é o mundo, não é as pessoas do mundo, mas é os cristãos, aqueles que creram no Senhor. Porque essa carta, segundo os Coríntios, foi endereçada a uma igreja que estava em Corinto, né? Então, todos nós, e serve para nós hoje, igreja do Senhor, não importa que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que nós estamos fazendo. E nesse ponto que nós estamos estudando, finanças, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos deu, né? Tudo aquilo que porque nada é nosso, e nós muitas vezes vivemos nesse mundo como que se nós fôssemos passar a eternidade aqui, nós fôssemos ajuntar as coisas agora para vivermos a eternidade. Devemos ter cuidado, porque a nossa vida é uma vida passageira. Nós vimos em Lucas capítulo 12, nós não precisamos ir lá, mas os irmãos forem lá, os irmãos vão ver aquela passagem que nós vimos, aquele homem rico que tinha sua terra e produziu com abundância, e ele arrazoava no seu coração dizendo: eu não tenho aonde recolher, não
tenho celeiro para recolher toda essa produção. O que eu devo fazer? Né? Eu devo, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esses celeiros, vou construir outros maiores, e ali eu vou poder recolher todo o meu mantimento, e aí vou dizer: alma, regala-te, aproveita, porque tu tem depósito muito bem para muitos anos. Aí o Senhor diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem vai ficar? Quem vai ficar? Né? Então devemos ter muito cuidado nisso. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida financeira? Como é que nós estamos nos comportando? Nós estamos juntando, querendo só juntar, porque o Senhor quer tirar o nosso coração deste mundo e o devolver, trazer as ofertas para a casa do Senhor. Envolve primeiro uma comunhão com o Senhor, dizendo: Senhor, está aqui. Senhor, o salário que eu ganhei esse mês está aqui, Senhor, ele é teu, porque a minha vida é sua. Agora, como é que quanto eu devo levar? Os irmãos podem ficar muito tranquilos, que o Senhor vai falar ao nosso coração, se nós temos uma comunhão. Agora temos que ter cuidado com a nossa mente, porque a nossa mente é muito rápida. Ela já vai colocar uma quantia, quando nós pensamos, ela já coloca uma quantia pequena, bem pequena, né? Mas nós devemos ouvir a voz do Espírito, que Ele vai falar para nós, e Ele vai testificar no nosso coração, né? Então, o quanto que nós devemos, porque se nós estipularmos 10%, eu vou trazer para a casa do Senhor algo que eu não fui para o Senhor, simplesmente com uma calculadora. Eu vou calcular quanto que deu. Se eu for bom de matemática, não preciso, na minha mente eu já calculo logo ali quanto que deu 10% e trago, acabou, né? E ainda eu fico esperando que o Senhor me retribua. Temos que ter muito cuidado. Por isso que esse texto de 2 Coríntios 14, ele nos fala da obra que Cristo realizou por nós. O verso 14 fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, cremos que a obra de Cristo foi completa em nossa vida. Nós morremos, não pertencemos mais. O verso 15 fala isso. E Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos. Como assim aqueles que vivem? Aqueles que creram, que morreram e foram ressuscitados com Ele. Então, aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. Não pertencemos mais a nós. A nossa casa, o nosso carro é do Senhor. E nós somos simplesmente mordomos do Senhor. E um dia o Senhor vai pedir conta disso. Como que nós gastamos, né? Como que nós andamos. Mas, e aí o verso termina assim: mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então, o nosso viver é para Cristo. E tudo aquilo que nós temos é para o Senhor. E o Senhor vai trabalhar muito firme nisso, porque o Senhor colocou lá em Mateus, capítulo 5, o Senhor colocou dinheiro, riquezas, como um Deus, né? Lá diz assim: não podeis servir a dois senhores. O Senhor nunca chamou de Senhor o diabo, né? O diabo ele é príncipe desse mundo, né? Mas o Senhor colocou Senhor e Senhor. Dinheiro, mamon, uma entidade que pode nos escravizar, né? Então nós temos ali Senhor Jesus e o Senhor, que é as riquezas, no mesmo patamar. Nós não podemos servir a dois, ou nós amamos um e aborrecemos o outro, ou amamos o outro e vice-versa.
Então o Senhor vai trabalhar no nosso coração para tirar essa avareza do nosso coração, para nós não ficar fixo nas coisas da terra, porque dinheiro ele não é um mal, ele pode ser um bem, desde que nós tenhamos o ponto exato, Cristo sendo o Senhor das nossas vidas. Costumo dizer que o dinheiro, ele é um ótimo funcionário, mas ele é um péssimo patrão, porque quando ele é patrão seu, ele te domina, ele faz você fazer coisas terríveis. Agora, quando você domina ele, quando você usa ele para a glória de Deus, sabendo que tudo é do Senhor, ele se torna uma bênção, né? E nesse sentido o Senhor vai trabalhar nos nossos corações. Vejam aqui, logo na frente, Gálatas capítulo de número 1. A partir do verso 1, nos fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte do homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Quero chamar a atenção a essa palavra, para nos desarraigar. Desarraigar significa arrancar com raiz. Arrancar. Então, o Senhor se entregou por nós. Nós vimos lá em 2 Coríntios que Cristo, o amor de que nos constrange, julgando isso, ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por quê? Para que o verso 4 aqui fala: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos arrancar com raiz desse mundo perverso, né? Então, todo o trabalhar do Senhor, a salvação nossa, ela se deu quando nós cremos no Senhor, ela se deu no nosso espírito, né? Quando cremos na obra redentora, o nosso espírito ganhou vida, Cristo veio habitar em nós, ela foi instantânea. Agora, a salvação da nossa alma, a salvação do nosso corpo, vai ser durante o tempo que nós vivermos aqui na terra. O Senhor vai trabalhar nessas questões. E finanças, o modo pelo qual nós vamos viver nesse mundo, o Senhor vai trabalhar muito firme nisso. Por quê? Porque é algo que nós vamos, se nós não estiver firme no Senhor, o dinheiro, a riqueza, a glória desse mundo vai ganhar os nossos corações. Por isso que o Senhor diz assim, vai nos desarraigar, né? Arrancar pela raiz. Vai um livro para frente, em Efésios, próximo da frente, Efésios capítulo de número 3. Veja o verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Também essa palavra, lá desarraigado, arrancar com a raiz,
E agora aqui, arraigado, plantar com a raiz. Plantar. Então nós fomos plantados em Cristo. Em Cristo Jesus. Então nós estamos firmes. Lembra-se da parábola que o Senhor citou lá em Lucas? O homem prudente que edificou a sua casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce daquela casa na rocha. Então ele teve o trabalho, cavou, abriu e lançou o seu alicerce na rocha. Então, irmãos, como isso precisa estar muito claro na nossa vida. Então, habite Cristo no vosso coração. Que nós estamos plantados em Cristo, nós estamos arraigados nele. E aí ele vai trabalhar em nós, tirando nós, e o trazer. Por que nós devemos trazer ofertas? Por que nós devemos cuidar uns dos outros? Para tirar os nossos olhos desse mundo. Veja 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. A partir do verso 17. Olha que palavra dura, para aqueles. E não é para o mundo não, essa palavra não é para o mundo não, é para nós cristãos, aqueles que creem no Senhor. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposita sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então veja só como o Senhor traz uma palavra de exortação. Agora veja um pouquinho para trás, aí no capítulo 6 mesmo, a partir do verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muita concupiscência insensata e perniciosa, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por amor ao dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que eu quero chamar a atenção, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Alguns nessa ganância, por não ter colocado o Senhor em primeiro lugar, e sim essa entidade, riquezas em primeiro lugar, desviados da fé. E se a gente for ver, muito tem acontecido nesses dias de hoje. Irmãos que começam a andar, irmãos e irmãs que começam a andar com o Senhor muito firme, mas daqui a pouco eles olham para o lado. É como Pedro lá no mar, quando o Senhor chegou para subir no barco, andando por sobre as águas. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Então Jesus disse: vem, Pedro. Pedro descendo, andou por sobre as águas. Mas aí ele começou a olhar em volta, aí ele começou a afundar. Mas ele teve algo que nós precisamos. Ele teve algo: Senhor, socorre. Esse é o segredo: Senhor, me socorre. Aí quando acontece isso, o Senhor vem com a sua mão,
de misericórdia e de graça, e nos tira, né? nos segura na sua palavra. Então, irmãos, alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Isso é algo que nós precisamos ter muito claro em nossa mente, no nosso coração, né? Para que nós não nos desviemos. E nesse mesmo, em Hebreus capítulo de número 13, Hebreus capítulo de número 13, veja a partir do verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem, né? Mas esse segredo: seja a vossa vida sem avareza. Todo trabalhar do Espírito em nós, querendo nos tirar os olhos desse mundo, é para que nós tenhamos contentamento com aquilo que nós temos. Tudo aquilo que o Senhor vai depositar em nosso coração, porque alguns vão ter em abundância, né? E lá em Malaquias, capítulo 2, o povo do Senhor falou para o Senhor que Ele estava abençoando mais as pessoas que não criam do que eles que criam no Senhor. Então eles deixaram de olhar para eles e começaram a olhar para o mundo, começaram a olhar em volta das pessoas, né? E o Senhor quer trazer nós a um contentamento naquilo que Ele tem, porque nós somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, e cada um de nós, o Senhor estabeleceu um trabalho no corpo, desenvolveu o trabalho no corpo. Então o Senhor vai capacitar cada um de nós segundo a vontade dEle, e Ele estipulou cada um de nós segundo sobre as nossas finanças também. O Senhor nos deu uns com mais, outros com menos, para nós podermos cuidar uns aos outros, né? Para que aquele que tenha em abundância possa servir aqueles que têm menos, né? Então esse é o trabalhar do Espírito Santo no nosso. Por isso que a palavra de Deus aqui: seja a vossa vida sem avareza, né? E muitas vezes a gente pensa que aos ricos que são avarentos, muitas vezes não. Aqueles que têm pouco também muitas vezes são muito avarentos, né? Porque eles querem mais, mas temos que ter a nossa medida precisa ser o Senhor. Por isso que o nosso centro tem que ser o Senhor. E aí o Senhor vai nos dar os parâmetros adequados para nós andarmos. Nós temos também em 1 João, mas nós não precisamos ir lá. Gostaria que nós voltássemos a 2 Coríntios, capítulo de número 8, aonde nós paramos no domingo passado. Aí nós podemos perguntar: mas então como é que eu devo fazer? Como é que eu devo trazer minhas ofertas? Como é que eu devo trazer as ofertas para o Senhor? A palavra mais firme, mais fiel para nós são
2 Coríntios 8 e 9, nós vamos ter toda a instrução, os irmãos podem ler em casa, nós vamos ter toda a instrução de como é que nós devemos ofertar, a forma com que nós devemos ofertar, né? E aqui no 2 Coríntios 8, a palavra nos fala assim a partir do verso 1: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Aqui está o segredo, né? Paulo aqui está falando aos Coríntios, que na Macedônia ele tinha deixado falar para os macedônios: vocês não precisam fazer essa doação, porque estou vendo que vocês estão necessitados também. Ele: não, irmão, nós queremos participar, nós queremos que o Senhor nos dê graça de nós participar. Então eles pediram com muito rogo a graça de participarem. Então e aí o verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, quando nós for trazer, quando nós pegarmos nosso salário, em vez de nós pegar uma calculadora e somar lá o dízimo, que é 10%, nós precisamos ir para o Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor, primeiro ao Senhor, e depois, segundo a vontade do Senhor, trazer aquilo que Ele determinou nos nossos corações. É assim que o Senhor vai nos tirando desse mundo. Assim que o Senhor vai tirando a avareza do nosso coração. É assim que o Senhor vai nos arrancando desse mundo, né? Quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais nós vamos trazer. E quanto mais nós trazemos, mais o Senhor nos dá, porque nós temos um coração voltado para Ele, né? Nós temos uma palavra em Lucas, que fala assim: Ele nos dará uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, né? Então o Senhor vai nos dar uma medida, e essa medida é Ele quem tem, não é segundo a nossa medida, porque a nossa medida não tem fim. Nós vamos acumular e não vamos transbordar nunca. Mas essa medida que Ele vai nos dar, Ele vai ser uma medida recalcada, né? Pegamos aí um saco de arroz, né? Na casca. Aí nós pegamos aquele saco de arroz, enchemos até a boca, aí vamos socar ele, vai caber mais arroz, né? Aí vamos bater aquele saco, né? Sacudir ele, vai caber muito mais. Então aquela medida é para nós. Só que daí vai ter, quando chegar no final, nós vamos transbordar. E transbordar para onde? Para a igreja, né? E aí fala-se de todo o nosso amor, mas nós estamos especificamente na questão finança. Então, quanto mais nós nos derramamos para a igreja, para aqueles que têm necessidade, mais o Senhor vai nos dar. Quanto mais comunhão, mais Ele vai pedir, né? Então é algo precioso que nós precisamos ter essa palavra muito firme no nosso coração. Se dar ao Senhor,
para que então o Senhor possa nos auxiliar naquilo que nós devemos trazer a Ele, né? E porque nós não podemos, o verso 11 aqui, 2 Coríntios, ele fala assim: completai agora a obra começada, para que assim como revelasse prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses, né? Se essa obra já começou em nós, se essa obra o Senhor já tem se revelado a nós, né? Nós temos que estar pronto a obedecer e a levar a termo segundo as nossas posses, né? Segundo aquilo que o Senhor nunca vai pedir algo a mais, né? E devemos ter cuidado também com aquele que vai pedir, porque muitas vezes, como eu falei no meio religioso hoje, há uma imposição muito grande, né? Nós vamos ver, então, hoje não vai dar tempo, mas no capítulo 9 nós vamos ver aquele que, porque nós temos a lei da semeadura: aquele que semeia pouco, pouco ceifará; aquele que semeia com abundância também ceifará, né? Aí nós podemos trazer para nossa, e usa-se muito esse versículo para botar medo. Você quer ter abundância? Contribua com abundância, né? Se nós for desse jeito, só os ricos que vão ter mais e mais. Nós pobres não vamos. Como é que nós vamos poder, né? Então nós vamos buscar do Senhor entendimento sobre o que é a abundância do Senhor, né? Então esse versículo aqui, primeiro se dá ao Senhor, depois se dá segundo a vontade de Deus. Aí está a abundância do Senhor, né? Aí está tudo que o Senhor quer para nós. Essa é a fidelidade que o Senhor tem. E aqui então nós vamos poder contribuir segundo as nossas posses. Veja o verso 12: porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, será aceita aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor então determinou, né? E não segundo aquilo que nós não temos, porque não é para que o outro tenha alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então aquele que tem mais vai poder servir aqueles que têm menos, né? E esse versículo aqui, se nós trazer à luz do texto que eu citei agora há pouco, né? Do homem que a sua terra produziu em abundância, e ele arrazoava no seu coração: eu vou fazer isso, vou destruir meu celeiro e vou construir outro, e vou juntar tudo, os meus, né? Então o Senhor quer dar uma igualdade. Então, se aquele homem tivesse o coração do Senhor, o que ele iria fazer? Ficaria com os próprios celeiros dele, e poderia, o que sobrasse, distribuir, levar para aqueles que tinham falta, né? E então aquela noite, quando o seu coração tinha sido trabalhado no seu coração, né? Mas aquilo que ele tinha feito, ajuntado, a Bíblia diz: para quem será, né? Se ele tivesse filhas, o jeito ia ficar bem, né? Porque ficou lá um celeiro, né? Se tivesse filho, a nora ficaria bem, né? Então, irmãos, é algo de nós pensarmos, né? Lá na frente, os nossos cônjuges, se um for e o outro ficar, né? Se
se for novo, ainda vai casar de novo. Aí o camarada vai dizer, mas que bom, hein? O camarada bom, juntou, e agora eu posso deitar aqui tranquilo, tá? Né? Ou a nora, né? A sogra, né? Sempre olha para a nora mais, né? Meio mulher, meio, mas rapaz, você vai ganhar tudo de graça, né? Então é algo para nós atentar para aquilo que o Senhor quer mostrar para nós, né? Para que nós não tenhamos avareza em nossos corações, nós possamos aproveitar aquilo que o Senhor tem para nós. E não há nada que satisfaça mais o coração do homem do que ele poder ajudar. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade de poder ajudar aquele que tem falta. Você vê que realmente tem falta. Quando você ajuda, você sente uma satisfação no coração, né? Então nós fomos feitos para isso. E o Senhor ele quer tirar tudo isso dos nossos corações, né? Tem um texto que eu gostaria de nós víssemos, Lucas, capítulo de número 8. Aí nós poderíamos perguntar, mas e Jesus? Como que Jesus teve o seu ministério? Fala-se muito pouco daquilo que Jesus como que foi a manutenção do Senhor Jesus aqui na terra. Mas ele tinha pessoas que se doavam em bens para que o ministério dele fosse, né? E aqui em Lucas capítulo 8, verso 1, fala assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, Susana e muitos outros, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então está aqui como que era a assistência do Senhor, né? Então as pessoas, desde a época do Senhor Jesus, né? Ele tinha aqueles que davam assistência, aqueles que entravam com os bens materiais, né? Para que então ele pudesse, Jesus era o dono de tudo, né? Ele poderia não precisar de nada do homem, mas ele se colocou nessa condição, que assim como ele se dedicasse à pregação e os seus discípulos na pregação, ele tinha aqueles que iam dando assistência, né? Para mostrar para nós que nós devemos também, como aqueles que fomos resgatados pela pessoa de Cristo, e o Senhor quer trabalhar em nós essa questão, tirar os nossos olhos desse mundo, porque um dia nós iremos prestar conta, e vai ser muito sério isso, né? Vai ser muito sério, e nós devemos ficar com muito cuidado, porque nós podemos nos desviar da fé quando nós colocamos os nossos olhos no dinheiro, né? Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa nos conduzir segundo a vontade dEle, para que os nossos olhos sejam tirados das coisas que a gente acha que é nosso, né? Daquilo que nós temos, porque tudo é do Senhor. Então nós não precisamos mais nos preocupar em ganhar dinheiro,
Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a nossa vida precisa, o centro da nossa vida precisa ser o Senhor. Né? E aí o Senhor vai conduzir segundo a vontade dele cada um de nós. Veja um texto em Atos. Atos capítulo de número 4. Atos capítulo 4. (32) fala assim, no verso 32: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém? Então, o que acontecia? Que todos aqueles que creram estavam juntos, e nós podemos ver em vários lugares na palavra, aqui em Atos, que eles estavam juntos. Eles não consideravam aquilo que eles tinham seus mesmos, mas eram do Senhor. Né? Então, nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor, para saber, Senhor, qual é a minha função no teu corpo. Se os irmãos forem em Romanos, lá tem um dom de contribuir, tem? Então alguns irmãos o Senhor vai erguer com essa função exclusiva de contribuir. Todos devemos contribuir, mas alguns irmãos vão ser mais. Nós temos exemplos aqui, a partir do verso 36 de Atos 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, o Senhor vai ter alguns irmãos com a incumbência de trazer mais, de se doar, né? Para que a obra do Senhor continue. A obra do Senhor não para. Né? Porque tudo que na nossa casa nós vemos hoje, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de quê? Recursos. A igreja do Senhor, o reunir dos irmãos, precisa disso. Para nós termos um prédio desse, precisa dar manutenção. Os irmãos vejam que precisa pintar, precisa isso, precisa aquilo. Então precisa de manutenção. Né? Então o Senhor, quando nós estiver disponível ao Senhor, o que o Senhor vai colocar no nosso coração? Ah, mas eu ganho tão pouco. Irmãos, o Senhor com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão, né, de 5.000 homens. Então, aquele pouco que nós achamos que é pouco, se nós colocar na dependência do Senhor, ir para o Senhor, e o Senhor colocar na mão do Senhor, Ele vai multiplicar isso. Né? Então, que o Senhor nos ajude, e se o Senhor permitir, no próximo domingo nós estaremos capítulo 9 de 2 Coríntios, a lei da semeadura. O que eu estou semeando para o Senhor? E aí não envolve só financeiramente, minha vida para o Senhor. Mas como o tema é finanças, nós vamos tratar exclusivamente sobre finanças. A lei da semeadura. Quem semeia pouco semeia. Né? Muitas vezes nós semeamos, e o Senhor dá um exemplo muito lindo da viúva pobre, né? Aquela viúva foi lá no gasofilácio e colocou 2 moedas. Então o Senhor Jesus chama a atenção, diz: ó, essa depositou mais do que todos os outros, porque os outros deram o que sobrava, e ela deu tudo que ela tinha. Ela se doou ao Senhor. E então, para nós ver que não é a quantidade,
mas é a qualidade da nossa doação, né? Primeiro deve ser para o Senhor, depois o Senhor vai determinar. Amém? Vamos orar, Senhor. Querido Pai, como somos gratos ao Senhor, como necessitamos da Tua graça, como precisamos, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, revelando o Teu propósito, falando a cada um de nós a necessidade que temos de negar a nós mesmos e buscar a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, nesses dias, Senhor, como nós devemos andar com as nossas finanças, o nosso trabalho. Senhor, ensina-nos, não permita que nós venhamos a negociar como o mundo negocia, como as pessoas lá de fora fazem. Nós somos um povo separado e queremos que o Senhor ordene as nossas vidas. Senhor, nas nossas finanças, ajuda-nos e leva-nos a negar a nós mesmos para buscar a Tua mente, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, se estamos fazendo algo que nem o mundo faz, perdoe-nos, nos dê um coração arrependido, para que nós possamos voltar e assim, na Tua dependência, ser trabalhado pelo Senhor. Ajuda-nos, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.